Durante semanas, o clima na Ferrari parecia repetitivo. Dificuldades no sábado, incertezas no domingo e um SF25 que desafiava até mesmo um heptacampeão mundial. Mas no Bahrein, algo diferente aconteceu. Lewis Hamilton largou do meio do pelotão, distante de Leclerc, e tudo indicava mais uma corrida em modo sobrevivência. Só que, volta após volta, algo começou a mudar. O carro finalmente parecia vivo em suas mãos. Ele ultrapassava, duelava, reagia melhor nas saídas de curva. E quando cruzou a linha de chegada, Hamilton soltou uma frase que redefiniu tudo. Agora eu sei o que procurar. Aquilo não foi apenas um desabafo técnico. Foi um sinal de que o quebra-cabeça começava a se encaixar. Pela primeira vez desde sua chegada à escuderia, Lewis sentiu que o carro e ele estavam falando a mesma língua. Será esse o começo do verdadeiro Hamilton na Ferrari? A galera do Pitwall fala alto. Direto da arquibancada digital, a galera do Pitwall não deixou passar nada. E nos comentários do canal Box F1, eles soltaram o verbo com opiniões afiadas e provocativas. Marcelo Souza mandou real sem filtro. A Ferrari hoje está atrás da McLaren, da Mercedes, talvez no nível da Red Bull, mas com uma equipe menos eficiente. Tirar essa diferença? Difícil. Ana Santos fez um alerta com autoridade. Se o Hamilton realmente entendeu o carro, sinto muito, mas o Leclerc vai continuar esperando esse título. Pastor Douglas Peu foi poético e nostálgico. Isso tá parecendo 1994 com o Senna. Quem sabe a Ferrari não vive uma virada como a Williams reagiu naquela temporada. Alexander Alarcon apontou o erro técnico. A Ferrari errou ao colocar pneus duros. Se fosse médio, Leclerc era P3 e Hamilton chegava em P4 fácil. Parece que o paddock digital tá mais quente que o asfalto do Bahrein e o público tá cada vez mais técnico. O sábado no Bahrein foi turbulento. Hamilton parecia perdido, testando configurações que não respondiam. O SF25 continuava imprevisível em voltas rápidas, com equilíbrio instável e respostas atrasadas. Um contraste doloroso para quem construiu sua carreira dominando classificações. Afinal, estamos falando do maior poleman da história da Fórmula 1 e nem ele parecia capaz de domar o carro vermelho em volta lançada. Mas então veio domingo. E com ele, uma abordagem diferente. Hamilton abandonou o próprio instinto e se aproximou do acerto de Leclerc. Pela primeira vez no fim de semana, o carro começou a se encaixar com seu estilo. Não foi apenas um ajuste técnico, foi um gesto de humildade de um piloto que sabe que às vezes entender o carro vale mais do que impor sua forma de guiar. Essa virada silenciosa, quase invisível para quem olha só o cronômetro, pode ser o primeiro passo rumo à evolução definitiva do SF25 com Hamilton no comando. Em o setup escapa da galera. Se Hamilton achou que a internet ia perdoar, achou errado. A galera foi pro ataque, com base, ironia e muita gasolina de opinião. Assim, Raul, foi direto no ponto técnico. Desde 2022 falam que carro de efeito solo exige slow and fast out, e só agora o Hamilton percebeu? Tá na hora de viver no simulador. Não ficou impressionado. Sinceramente, não vi nada demais. Se quer mostrar evolução, tem que terminar na frente do Leclerc. Foi ácido. Encontrou sim, lá atrás do Leclerc. Só reclama. Não se adapta, quer tudo do jeito dele. Aí fica difícil. Deu até placar. Tomou um segundo por volta no stint dos duros. Tá 4-0 pro Leclerc e vai terminar 21-3. Anotem aí. No fim das contas, os comentários viraram parte do jogo. E talvez, mais do que os dados da telemetria, o que realmente incomoda seja o termômetro da opinião pública. Mas Hamilton não apenas mudou o acerto, ele mudou a si mesmo. Para entender o SF25, precisou abrir mão de anos de reflexos condicionados pela Mercedes. O novo carro exigia mais suavidade nas entradas, mais precisão nas saídas e um controle quase cirúrgico da temperatura dos pneus. A Ferrari de 2025 não perdoa erros de meio segundo em uma freada. Ela exige sensibilidade. E foi exatamente isso que Hamilton buscou. Em vez de lutar contra o carro, passou a escutá-lo. Seu ritmo passou a fluir de forma mais natural. Ele não forçava, guiava com inteligência. E os resultados apareceram. A diferença não estava apenas na pilotagem, mas na atitude. Não era mais o campeão tentando domar a máquina. Era o piloto se fundindo com ela. O próprio Lewis admitiu: aprendi o que preciso fazer.
E essa frase ecoa mais fundo do que muitos imaginam. Quando um piloto como Hamilton entende o que o carro quer dizer, o resto do grid deveria começar a se preocupar. Durante o fim de semana no Bahrein, a hierarquia era clara. Leclerc liderava, mais adaptado, mais veloz no sábado, mais confiante nas decisões. Hamilton parecia ser apenas o novo integrante tentando encontrar seu espaço. Mas o domingo mudou o cenário, e mudou alto. Quando os dois carros da Ferrari se encontraram na pista, separados por menos de um segundo, algo começou a se agitar nos bastidores de Maranello. Hamilton estava ali, disputando posição com Leclerc e com McLaren de Norris, sem demonstrar hesitação. Pela primeira vez, o heptacampeão mostrava que poderia acompanhar, ou até superar, o homem da casa. Mais do que velocidade, Lewis trouxe decisão sob pressão. Freou mais tarde, defendeu melhor, ultrapassou nos momentos cruciais. Na Fórmula 1, liderança dentro de uma equipe não se ganha com palavras, se conquista na pista. E naquele domingo, Hamilton começou a escrever seu nome como possível novo pilar da Ferrari. Com consistência, agressividade controlada e, acima de tudo, inteligência de corrida. A Ferrari não é mais a mesma depois do Bahrein. E isso não tem a ver com pódios ou vitórias, mas com mentalidade. Hamilton mostrou que, mesmo sem subir ao pódio, é possível provocar um abalo sísmico na estrutura da equipe. Leclerc ainda é rápido, é claro, mas agora há alguém ao lado dele que enxerga a corrida de outra forma, que constrói sua performance de maneira progressiva e que inspira confiança mesmo largando lá atrás. O que ainda falta? Sábado. É ali que mora o desafio. O SF25 se transforma em voltas rápidas. O equilíbrio desaparece, os pneus aquecem de forma desigual e um pequeno erro transforma uma boa volta em caos. Hamilton sabe disso, disse com todas as letras. Preciso performar do Q1 ao Q3. Porque se ele conseguir largar no top 3, o cenário muda completamente. O que ele fez largando em nono já foi impressionante. Imagine com pista livre à frente. Essa corrida não foi só um bom resultado. Foi o aviso de que Hamilton está chegando e que a Ferrari pode ter encontrado o piloto certo para guiá-la rumo a uma nova era. Lewis Hamilton não venceu no Bahrein, não subiu ao pódio, mas talvez tenha feito algo ainda mais importante. Reconstruiu a ponte entre ele e a Ferrari. Depois de semanas em que nada parecia funcionar, ele saiu do carro com uma certeza rara em sua voz. Agora eu sei o que procurar. E quando um piloto com 7 títulos entende o caminho, as coisas tendem a mudar muito rápido. Esse pode ter sido o verdadeiro nascimento do Hamilton versão Ferrari. Não o piloto que chega com fama e currículo, mas aquele que aprende, que adapta seu estilo, que escuta o carro e começa do zero se for preciso. Nem todos notaram, mas esse domingo pode ter sido o ponto de virada, não da equipe, mas do homem. Porque no fim, todos conhecem o Hamilton vencedor, mas poucos presenciaram o Hamilton que aprende. O que estuda o carro no silêncio dos boxes, que observa os dados com humildade e volta à pista decidido a evoluir. E agora que essa reconexão começou, quem vai ser capaz de pará-lo? Se existe algo que sempre diferenciou Lewis Hamilton dos demais, é sua obsessão pelo detalhe. Nas eras de domínio com a Mercedes, ele era conhecido por sentir pequenas vibrações, ajustes mínimos de pressão aerodinâmica, diferenças quase imperceptíveis na temperatura dos pneus traseiros. Essa sensibilidade não desapareceu, ela apenas precisou de tempo para se adaptar à nova máquina. A Ferrari não entrega tudo de forma imediata. O SF25 exige leitura profunda, interpretação de pista, adaptação constante. É um carro que muda de comportamento entre o FP3 e a classificação, que reage ao vento lateral como se tivesse vida própria. E esse é o tipo de desafio que, paradoxalmente, pode despertar o melhor de Hamilton. Quando há caos, ele busca padrão. Quando há ruído, ele escuta o essencial. É aí que sua experiência se transforma em arma. Ele não precisa de um carro perfeito. Precisa entender como extrair o melhor do imperfeito. E foi exatamente isso que começou a acontecer no Bahrein. Hamilton não precisa provar nada a ninguém. Mas em 2025, decidiu provar tudo a si mesmo. A corrida no Bahrein pode ter sido só a primeira página de uma história completamente nova. A Ferrari, que por tanto tempo foi território de dúvidas e expectativas frustradas, começa a se transformar num lugar de renascimento. E o protagonista dessa virada talvez não seja o carro, seja o homem. A Fórmula 1 atual é impiedosa com quem demora a se adaptar, mas também recompensa os que persistem na busca pelo ajuste ideal, pelo traçado limpo, pelo momento certo de atacar.
Hamilton parece ter entendido isso. E agora que encontrou uma direção dentro da Ferrari, não se trata mais de uma questão de se ele vai vencer, mas de quando. E quando esse momento chegar, o mundo vai lembrar que o rugido de um campeão não depende de resultados, depende de reencontro. E Hamilton, ao que tudo indica, está prestes a rugir novamente. A verdadeira mudança não foi apenas no acerto do carro, foi no piloto. A mente de Hamilton, tantas vezes testada ao longo de sua carreira, precisou mergulhar fundo nas primeiras etapas com a Ferrari. Durante semanas, ele ouviu críticas, comparações, análises apontando o dedo para uma suposta decadência. Mas o Bahrein revelou que o jogo é mais mental do que mecânico. No momento em que entendeu o SF25, Hamilton também se reconectou com aquilo que o fez heptacampeão: sua capacidade de permanecer calmo no caos, de aprender sob pressão e de transformar frustração em foco. Quando a maioria se fecha diante da adversidade, ele se abre para entender onde pode evoluir. Essa corrida mostrou que ele está disposto a construir algo duradouro. E isso muda completamente a perspectiva da temporada. Porque agora, a Ferrari não tem só um campeão. Tem um líder que está renascendo dentro do cockpit. E isso assusta os adversários mais do que qualquer telemetria.